Oi, tudo bem? Quero partilhar uma palavra muito conhecida. Essa palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo número 12, na qual Deus fala com Abraão e a conversa que Deus tem com Abraão. Deus fala para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Deus tira Abraão de Aram-Parã e leva a Abraão para a terra prometida, Canaã. Deus faz promessas para Abraão que vai abençoar Abraão e que amaldiçoar Abraão seria também ou será também amaldiçoado. E Deus faz promessas para Abraão de o tornar pai de multidões, pai de outras nações. E a Bíblia Sagrada fala que quando Deus faz a chamada, ou podemos também considerar o convite para Abraão sair da terra onde ele nasceu, para uma terra onde Abraão não conhecia, que só o Senhor conhecia, que o Senhor estaria mostrando o caminho, que o Senhor estaria mostrando para Abraão a nova terra. A Bíblia diz que Abraão obedeceu, Abraão saiu, não apenas ele de Arã para a terra prometida, mas levou também consigo a sua mulher chamada Sara e o filho do seu irmão chamado Ló. E a Bíblia diz que Abraão levou também consigo todos os seus criados e os filhos dos seus criados que nasceram em sua casa. E a Bíblia diz que Abraão também levou consigo muitos animais que Abraão tinha. E a Bíblia diz que Abraão fazia a trajetória do caminho onde Deus estava levando Abraão, que era uma terra na qual Abraão não conhecia, que só Deus conhecia. E a Bíblia também ainda menciona que quando Abraão estava indo até a terra prometida, com em um certo lugar de Canaã, a Bíblia diz que Abraão parou por um certo lugar, fez a sua tenda naquele certo lugar. E a Bíblia diz que Abraão, naquela mesma tenda, começou a adorar a Deus. E a Bíblia diz que Abraão estava indo em direção à terra do Egito. E a Bíblia diz que Abraão conversa com sua mulher Sara acerca dela, porque Sara era a mulher de Abraão, e como eles estavam indo para uma terra na qual Abraão sabia que a sua mulher, sendo uma mulher formosa, bela, bonita, seria interessante para aquele povo egípcio. Então Abraão diz para sua mulher dizer para os homens, para os egípcios, que ela era sua irmã. E na verdade Sara era irmã de Abraão por parte de pai, entendeu? Por parte de pai, não por parte de mãe. E assim sucedeu. E você vai ver que quando os empregados de Faraó, do rei do Egito, pegaram a Sara, levaram para ser a mulher do rei, e o Senhor fere a todos os egípcios, e os egípcios ficam a saber que Sara é mulher de Abraão. Então a Bíblia diz que devolvem a Sara para Abraão, e assim o Senhor fazia cumprir todas as promessas que o Senhor havia feito para Abraão quando estava tirando Abraão de Aram-Parã. Então Deus, ele faz uma promessa para Abraão e ele começa a cumprir as promessas que fez para Abraão. Então Deus amaldiçoa, vem uma doença na casa dos egípcios lá no Egito, e a Bíblia diz que depois ele devolve e fala para Abraão: por que tu fizeste
isso conosco. E a Bíblia Sagrada fala que Abraão menciona que tinha medo de ser morto por conta da Sara. E a Bíblia diz que os egípcios, que o rei ordenou que dessem ouro, que dessem animais para Abraão. E a Bíblia diz que assim o Senhor começa a cumprir as promessas de fazer o nome de Abraão grande. Então o Senhor tira Abraão de uma terra onde ele nasceu para levar a uma terra onde ele não tinha nascido e onde ele não conhecia, para começar a cumprir a sua vontade, para começar a cumprir os seus mandamentos, para começar a cumprir a sua missão, que é transformar a vida do homem. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer fazer de você como Abraão. Deus provavelmente quer te tirar de onde você está, da terra onde você está. Sabe por que Deus também tira Abraão de Aram-Pará? Porque Aram-Pará era uma terra na qual o povo adorava falsos deuses, o povo adorava imagem. Por isso também é que Deus leva Abraão, ao chamar Abraão, para uma terra que Abraão não conhecia, para uma terra que Deus estaria entregando para Abraão, que Deus estava fazendo Abraão o dono daquela terra. Então provavelmente Deus está te chamando para uma nova terra. Provavelmente Deus está te chamando para um novo endereço. Provavelmente Deus está te chamando para você ser guiado por Ele. Provavelmente Deus está te chamando para te guiar da melhor forma possível e de fazer cumprir promessas sobre a tua vida e de amaldiçoar todos aqueles que tentarem te matar e que tentarem te destruir. Entenda uma coisa, Deus protege Abraão diante dos seus inimigos. Deus protege Abraão dos egípcios. Deus vai proteger Abraão dos mercenários. Então a promessa de Deus na vida de Abraão era completa. Então toda a promessa que Deus faz na vida do homem, ela é completa. Eu creio que Deus quer te mudar de endereço. Aceita que Deus quer te mudar de endereço. Aceita que Deus quer te mudar de endereço. Há lugares que você já não vai permanecer. Há caminhos que você já não vai poder andar, porque Deus vai mudar o teu endereço. Deus vai mudar o teu endereço. E quando Deus mudar o teu endereço, não se preocupe, que o próprio Deus vai te fazer prosperar no novo endereço. Deus não vai te deixar com as mãos vazias. Deus não vai te deixar com as mãos vazias.